Oi, turma. Do livro Aqui e Agora, José Carlos de Luca, no 7º capítulo, O Rio. Há momentos de nossa vida em que os reveses nos abatem de tal forma que nos sentimos como náufragos em alto mar. Para essas ocasiões de aflição e desassossego, o rei Davi nos apresenta o conselho espiritual de entregarmos a nossa vida a Deus, confiando nele, pois sabemos que ele agirá em nosso amparo. Entregar ao Senhor o nosso caminho, a nossa vida, é dividir a nossa dor com o Pai, que nos criou e nos ama. É colocar nas mãos dele a nossa fragilidade diante do sofrimento que nos atinge. Nossa entrega é confiante, pois ouvimos a voz de Deus falar pelo profeta Isaías. Não tenhas medo, pois estou contigo. Não te assustes, pois eu sou teu Deus e te dou coragem. Sim, eu te ajudo, eu te seguro com minha mão justiceira. Leia várias vezes essa passagem bíblica até sentir que Deus está falando com você. Outra coisa importante é fazer essa entrega a Deus sem revolta no coração, sem lamentação, com aceitação. É preciso aceitar a prova pela qual estamos passando, afinal Deus só nos dá a coragem necessária para agir a partir do momento em que aceitamos efetivamente os acontecimentos. Aceitar não significa ficar contente com o que ocorreu, tampouco ficar passivo diante dos desafios que nos tocam, mas entender que problemas são mestres disfarçados na escola da vida, que nos trazem as experiências de que precisamos para crescer. Muitas vezes o que achamos de problema é apenas uma etapa de um processo maior, e essa etapa vem justamente para nos preparar para uma situação futura mais favorável, desde que, é claro, não fiquemos brigando com o fluxo da vida. É certo pensar que através dos problemas Deus está esculpindo em nós uma criatura melhor, mais forte, sábia e amorosa. Cláudio Naranjo explica isso muito bem. Nesse sentido, acredito que nada acontece por acaso. É como se a vida fosse orquestrada, como se ela seguisse um planejamento superior, o nosso próprio horizonte mental, trazendo para cada um de nós as experiências de que necessitamos. Não seria esse o sentido das palavras da prece do Pai Nosso quando oramos a Deus, nos colocando de acordo com a sua vontade e não com a nossa? Para entender esse processo, quero lhe contar a história de um pequeno rio. Disse o rio: posso me tornar um grande rio. Esforçou-se muito, mas havia uma grande pedra a atrapalhá-lo. O rio, então, resolveu, contornarei essa pedra. O riozinho insistiu e, como tinha muita força, conseguiu contornar a pedra. Logo, o rio enfrentou um muro enorme e investiu contra ele sem descanso. No fim, criou um desfiladeiro e esculpiu um caminho para ele. Cada vez maior, o rio disse: eu consigo, sou capaz de investir contra meus obstáculos. Não desistirei por nada deste mundo. Então surgiu uma floresta enorme. Disse o rio: seguirei em frente, de qualquer forma, e forçarei essas árvores a caírem. E ele assim o fez. Agora poderoso, o rio chegou à borda de um deserto enorme, onde o sol fustigava. Disse o rio: atravessarei este deserto. Mas a areia quente logo começou a absorver toda a sua água. Disse o rio: oh, não, mas vou conseguir, atravessarei o deserto. Todavia, o rio logo foi drenado pela areia, até se tornar apenas uma pequena poça de lama. Então, o rio ouviu uma voz do alto: entregue-se apenas, deixe que eu o exalte, deixe-me assumir o controle. Ao que o rio proclamou: aqui estou. O sol, então, levantou o rio e o transformou em uma nuvem muito grande. Carregando-o por cima do deserto, permitiu à nuvem chover e deixar os campos longínquos, frutíferos e viçosos. Não somos esse pequeno rio. Nós somos esse pequeno rio. Apesar de já termos vencido inúmeras batalhas, sempre haverá aquela que nos fará sentir impotentes e incapazes de vencê-la. Será, então, o tempo de atravessar o nosso deserto, o tempo em que todas as nossas forças serão drenadas pela vulnerabilidade da condição humana. Nessa hora só nos caberá ouvir a voz de Deus: entregue-se apenas, deixe-me assumir o controle. É provável que Deus altere os nossos planos, mas
Ele assim fará exatamente porque sempre tem outros melhores para nós. Ele usará nosso sofrimento a fim de nos transformar em uma grande nuvem para fazer chover em outros campos. E amanhã reconheceremos que essa mudança foi uma bênção em nossa vida e na vida de muitos. Nesse momento, então, sejamos dóceis como o rio. Eu o convido nesse momento a fazer a nossa oração de entrega ao Senhor. Meu Pai, me apresento diante do teu coração bondoso, trazendo as aflições que me angustiam nesse momento, em que estou em pleno deserto, sozinho, eu não consigo suportar essa dor. Alivia o meu cansaço, me faz forte onde sou fraco, me traz luz onde sou trevas, me traz sabedoria onde sou ignorância, me traz coragem onde sou medo. Eu me entrego aos teus propósitos, Senhor. Quero ser nuvem em tuas mãos benditas, que eu reconheça a tua presença em mim, fortalecendo-me, levantando-me e guiando-me pelas estradas que me levam à cura do meu sofrimento. Assim seja, pois assim será. Olha, gente, diante da leitura, eu fui me identificando com a situação pela qual eu mesma vivo, né? E acredito que muitos devem se identificar. Assim, enquanto a gente tem saúde, disposição, enquanto a gente tem aquela garra, aquela energia de jovem, a gente luta muito pelas pessoas próximas a nós, né? E as pessoas próximas são limitadas, né? A gente tem um círculo, como que a gente fala? Um círculo de amigos e de familiares restritos, poucos grupos em nossa volta. E a gente tenta auxiliar um pouquinho cada um. Mas quando vem uma condição que nos deixa mais instável, mais, como que eu posso falar? Numa situação menos confortável, né? Que a gente não tem tanta segurança, que a gente vive momentos assim que fogem do nosso controle, que a gente não pode solucionar tudo, né? Que a gente fica um pouco debilitado, precisando também de outros. Aí Deus mostra outros caminhos para nós. Ele vai mostrando formas diferentes de se viver e sobreviver e crescer através desses momentos difíceis. Então, assim, eu sempre me dediquei à família, me dediquei tanto à família, né, da qual eu vim, pai, mãe e irmãos, irmão, avós. Depois eu me dediquei a marido, a filhos, né, e fui me dedicando a alunos, fui me dedicando a amigos, e aí chegou um dado momento eu fiquei doente. E essa comorbidade me pegou pelas pernas, né? Literalmente falando. A gente vai perdendo o músculo, né? Perde a movimentação e a força dos músculos, tanto das mãos como das pernas. Aos pouquinhos vai degenerando os músculos e os neurônios. Então é uma doença tipo câncer e que vai comendo o corpo de pouquinho em pouquinho. Aí eu aposentei, o filho foi morar sozinho, meu pai desencarnou. Ou seja, eu fui perdendo vínculos com família, fui perdendo vínculos de trabalho e fui, né, do tipo assim, e agora, para que eu sirvo? Né? Doente, sozinha, não sirvo para mais nada. E preciso de pessoas, às vezes, para me ajudar em coisas que antes eu fazia sozinha. Aí vem Deus e abre um leque de opções do que você pode ainda fazer. Através da sua experiência, através da sua vivência, dos seus conhecimentos, por menores que sejam. Aí vem Deus e mostra que você é capaz de ajudar muito mais pessoas do que aquele vínculo restrito que você tem. Hoje eu faço os vídeos pela internet, eu faço as leituras, eu faço a compreensão, chega no ouvido de pessoas que precisam, essas pessoas se fortificam perante as leituras, essas pessoas agradecem porque são providentes, né? Não precisa sair da casa delas para assistir uma palestra, elas têm o conhecimento dentro do seu celular, do seu computador, na hora que elas quiserem ouvir, assistir várias vezes, reforçando os ensinamentos. Então, assim, Deus me deu essa oportunidade, que eu vou buscando formas de trabalhar, né? Não posso trabalhar muito presencial, mas eu posso trabalhar no virtual. E eu vou encontrando meios para isso. E era algo que, se eu olhasse 3 anos atrás, eu ia falar, imagina que um dia eu vou fazer um negócio desse. Toda vez que alguém fala para mim, vai fazer palestra, eu falo, Deus me livre, a responsabilidade é muito grande.
Vai dar uma palavra. Não, não consigo, porque eu tenho medo de interferir na vida das pessoas. Eu sou muito esponja. Eu quero entrar na situação das pessoas, eu quero ajudar o mais que eu posso, e nem sempre é permitido. Aí eu acabo sofrendo com o sofrimento do próximo. E hoje eu vejo assim que eu tô mudando nesse pensamento, né? Eu começo a entender que a gente pode ajudar, mas sem se atrapalhar. Comecei a entender, não entendi ainda não. Comecei a entender que dá pra gente auxiliar a pessoa sem estar no meio da situação da pessoa e que a gente pode auxiliar o máximo através do recurso virtual, por exemplo. Então, nada que acontece na nossa vida realmente é acaso. E aquilo que parece o fim, na verdade, é apenas um recomeço, e geralmente um recomeço lindo, maravilhoso, que vai nos levar a outros caminhos, a outros ensinamentos, aprendizados diversos, que faz com que a gente cresça. Então aproveite cada momento que vocês acham que é o fim, porque na verdade é só o fim daquele período e um recomeço de um novo período de muita luz, de muita paz, de muita alegria. Podem ter certeza disso. Eu estou aqui para testemunhar.